Olá, bom dia. Bom dia de domingo para vocês que estão acordando agora no meio da pandemia. Que situação. Bom dia e a gente está nessa live nesse momento, esperando chegar uma surpresa. O Eduardo Campos, que é o nosso querido, meu ex-aluno, meu queridíssimo amigo, que vai participar com a gente de uma ocupação no dia de hoje. Eu digo uma surpresa, uma novidade, porque a nossa é uma ocupação feminista e até agora nós só tivemos mulheres. E o Eduardo, na verdade, é o único homem que é LGBT e que vai participar dessa ocupação. O Eduardo foi meu aluno, estou esperando ele chegar e eu quero apresentar um pouquinho ele, porque o Eduardo é uma pessoa que marcou a minha história como professora. Ele foi meu aluno tanto de mestrado quanto de doutorado. No período em que eu dei aula na Universidade Mackenzie, a gente tinha um curso lá, que eu imagino que ainda exista, que era um curso de interdisciplinar de educação, arte e história da cultura. E eu fiquei dando aula nesse curso durante 8 anos, e foi lá que eu conheci o Eduardo. O Eduardo era dos melhores alunos, fez uma dissertação sobre a desconstrução do conceito de deficiência, que foi um trabalho muito bem feito. E depois ele fez um doutorado sobre a questão da surdez, mais especificamente do implante coclear. A minha filha, a Maria Luísa, quem me conhece sabe, ele já chegou, tem um implante coclear, e eu e o Eduardo, a gente tinha muita discussão sobre isso, porque, enfim, é uma discussão que tem que ser feita, né? As comunidades, a comunidade surda e a especificidade da surdez para cada pessoa também é uma questão a ser sempre avaliada. O Eduardo fez uma pesquisa muito cuidadosa envolvendo questões culturais, históricas, questões antropológicas, filosóficas, psicanalíticas. Foi um trabalho muito completo. Eu tenho muito orgulho de ter sido a orientadora do Eduardo, em que pese que acompanhar o Eduardo não era... Cadê o Eduardo? Não era assim um esforço, né? Às vezes acontece de você ter um estudante que ele vai muito, que ele caminha muito sozinho, né? Que você aprende mais com ele do que ele com você, né? Eu espero que ele também tenha aprendido alguma coisa comigo, mas... Ei, Eduardo, que alegria te ver! Bom dia! Bom dia. Bom, e Bom, aí? obrigado, Márcia, por esse Imagina, espaço, poder falar, conversar com as pessoas, vamos... conhecer mais pessoas, entender, né, os sonhos, as razões, o que motiva essas pessoas, Às vezes, os medos, é, as esperanças. quando a gente fala de política, eu fico lembrando sempre lembro, né? Engraçado que nunca falei sobre isso, mas no Leviatã do Hobbes, ele começa falando sobre a esperança, que é gêmea do medo, né? E a gente está nesse momento, assim, experimentando isso com força no Brasil e no mundo, né? Considerando tudo que vem acontecendo. Mas, Eduardo, eu quero te agradecer muito por você estar aqui, por você ter aceito esse convite para participar desse momento da ocupação feminista. E como você é o único homem que vai fazer parte dessa ocupação, você é a exceção que confirma a nossa regra. E tem muitas questões, acho que as feministas que estão nos assistindo vão se perguntar e vão perguntar e e eu acho interessante a gente poder problematizar alguns tópicos, menos a questão de se um homem pode ser feminista, porque eu já escrevi muito sobre isso, e acho que, depois de ter escrito o Feminismo em Comum, né, para todas, todes e todos, é claro que feminismo é uma coisa feita por mulheres, mas os homens podem aderir, sem dúvida, a práticas feministas, só que para que isso aconteça, os homens precisam se transformar profundamente, né? Então, eu nem acho que isso gere grandes polêmicas, embora seja interessante de debater, e a gente não tem muito tempo para polêmicas nesse momento, porque a gente está numa fase prática de ação, de combater o racismo, o fascismo, a LGBTfobia, que é uma questão sua, a questão de combater, também de enfrentar com força o capacitismo, que é uma questão sua.
E eu queria te ouvir, uma coisa que a gente sempre faz aqui, na nossa participação, que você já deve ter visto, é que a gente pede que as candidatas elas falem sobre elas mesmas. E a gente entende, eu falo muito isso, né? Para mim, uma das grandes coisas que o feminismo ensinou para a nossa cultura, em todos os seus âmbitos, é que as pessoas, as mulheres, elas precisam tomar posse das suas narrativas, das suas histórias, das suas biografias. Elas precisam aprender a contar sobre si mesmas. E esse contar, esse narrar a si mesma é já um ato político. E eu estendo isso à questão de todas as minorias políticas, as pessoas marcadas pelos preconceitos raciais, pelo racismo, né? As pessoas marcadas pelos preconceitos sexuais, que tem a ver com a LGBTfobia, com a lesbofobia, com a homofobia, que é, assim, um tópico super fundamental nessa época, sobretudo nessa época fascista, quando o aspecto sexista volta com muito mais força, né? Quer dizer, a sociedade sempre foi patriarcal e machista, mas ela está muito pior numa época fascista, porque o fascismo incrementa o racismo, incrementa capacitismo, incrementa o machismo e homofobia, lesbofobia, etc. Bom, então, só para o pessoal que não conhecem das nossas ocupações ter uma notícia, né, do que a gente faz aqui, eu queria te convidar, então, agradecendo a tua presença, queria te convidar para você contar um pouco sobre você e no meio do caminho vou te fazer outras perguntas que têm a ver com curiosidade e com a possibilidade também de você contar para as pessoas algumas coisas interessantes sobre a tua vida e a tua pessoa nesse momento em que você se torna candidato numa cidade tão rica, tão complexa, tão instigante e tão difícil como é a cidade de São Paulo, berço de uma direita repugnante, que precisa ser ultrapassada, uma direita que tem destruído a vida de tanta gente. Enfim, a gente vai falar disso, mas antes que eu continue, eu quero pedir para você falar e te dar a palavra é tua, por favor, conte sobre você para nós. Obrigada. Obrigado, Márcia. Então, eu sou filho de mãe solo, na década de 70, marcada como mãe solteira. Então, eu vi minha mãe trabalhando, né, em fábrica de costura, 2 empregos, em casa de família. E foi bastante difícil aquele momento, porque ser marcado como filho de mãe solteira, essa nomenclatura que foi criada para subjugar a imagem da mulher, eu aprendi muito com a minha mãe, porque ela era a mantenedora não só, né, econômica, mas afetiva de todo o meu processo educacional. Encontrei meu pai aos 24 anos e, na verdade, fui reconhecido no papel aos 26. Né? Então, e eu que fui atrás da busca da paternidade, porque durante esse processo eu pensava como era essa história e o porquê isso havia acontecido. E eu falo isso porque, assim, né, quando a gente pensa na imagem da mulher, como ela é representada socialmente, as pessoas sempre perguntam para mim, mas um homem pode ser feminista? E eu queria muito falar isso, né? Quando a gente entende que o feminismo vai além de um movimento, mas eu gosto muito da sua fala, Márcia, e isso me fez refletir profundamente, que inclusive culminou numa mudança no meu processo de campanha. O feminismo é um método de mudança e uma tecnologia política, né? E tudo aquilo que se opõe a isso que está posto aí, como vindo do machismo, do patriarcado, do falocentrismo, é uma atitude feminista, e eu como homem, gay, assumido, desde os 18 anos de idade, né? Eu penso que, assim, inúmeras vezes eu fui alocado socialmente, como nesse lugar do feminino. Por quê? Uma pessoa que se relaciona com outro homem, que tem uma luta a favor dos povos originários, e não no sentido de roubar o lugar de fala do outro, mas entender o que esses povos originários construíram ao longo de tudo que aconteceu no Brasil politicamente, uma guerra que não terminou, eles continuam sendo exterminados, invadidos, né? A gente traz essa história na nossa fala. Então é como se formássemos um coral que pode gritar nesse momento e falar, olha, aqui em São Paulo existem povos originários. Os jaraguás não estão sendo respeitados, e assim por diante. E entender que isso acontece.
Então a gente tem aí, né, consciência do que é o feminismo. E a partir disso, com muito respeito, participar, né, dessa ótica como meio para se alterar essa ordem do poder, Uhum. que é sexista, que é segregadora. Aqui no Brasil, nesse momento, a proposta do governo Bolsonaro é de colocar as pessoas surdas, cegas, cadeirantes, down, porque eu tenho muita dificuldade, inclusive, de usar a nomenclatura pessoas com deficiências. O déficit está no ambiente e não na condição humana. E eu trago uma reflexão para se pensar, né, na proposta de deficiência bioecológica, que é observar o espaço, e se esse espaço não permite que esse outro tenha autonomia, então esse espaço é deficiente. E nesse momento a proposta é que haja um investimento nas escolas especiais. Quando eu fiz o doutorado, inclusive, né, eu fui descobrir que as pessoas usam eu tenho um filho especial, como se isso fosse um elogio, um agrado, algo afetivo. Mas essa palavra especial vem de espécime, catalogada ao longo da história como algo extremamente diferente do ponto de vista do distúrbio, do transtorno, da anormalidade. O quanto isso é perigoso. O quanto é perigoso marcar uma pessoa em sua identidade como especial. Uhum. Então é um retrocesso muito grande. Né? Porque as pessoas elas precisam entender, e o problema não são o tempo que as pessoas levam. Eu tenho dito muito, né? Todo ser humano aprende, cada qual em seu tempo, e em seu tempo segundo a sua singularidade. Uhum. Então a questão é como a educação vem sendo posta. Né? Se fala em uma educação inclusiva, né? Se pensa numa educação acolhedora, se a gente pensar numa possível melhora dessa condição de inclusão, né? Acolher é muito melhor do que incluir, porque quem se dá o poder de incluir o outro? A cidade é nossa, Uhum. mas na prática não é. A cidade é para poucos. Então, pensando nessa questão, esse é um ato extremamente fascista, embora as pessoas não gostam dessa palavra, né? As pessoas se defendem. Fascismo? Não. Fascismo tem graus. E ele começa a se manifestar a partir desse momento, quando você acredita, as pessoas acreditam, o governo quer que as pessoas acreditem, que é melhor que algumas pessoas fiquem segregadas no seu canto. Como se isso fosse resolver a questão da educação, que trabalha com o sistema de meritocracia. Então não é uma educação que acolhe, não é uma educação que abraça, não é uma educação, embora nós vivamos no momento das diferenças da diversidade, não é uma educação que reconhece, mas que segrega. Uhum. E a partir dessas concepções, né, quando eu me deparei também já no período de pré-campanha, eu quero muito falar isso para todas, todes e todos, eu me deparei que eu não poderia, numa cidade como São Paulo, com a sua complexidade, falar sozinho. Eu acho que o homem, por exemplo, óbvio que isso é numa instância federal, mas dependendo do que se decide lá e se esbarra na instância municipal, eu acho que o homem, ele é imoral ele querer falar, por exemplo, de assuntos como o aborto. Ele tem que trazer a voz das mulheres, no sentido de somar. Né? E a gente vem com um coletivo para a diversidade, junto com essa candidatura, porque eu achei que seria muito egoísta uma candidatura solo. Não vejo como São Paulo, com a sua complexidade, pode fazer isso. Uhum. Eu acho que o Brasil pede candidaturas coletivas, decisões coletivas, porque nós vamos representar a nossa diversidade. Né? Então, eu venho junto com a Simone Santana, Giane Lucindo, Cirele Rodrigues e o Eric Menzel. Ai, que delícia, que ótimo. E vou apresentar aí ao longo do dia, porque eu vejo como uma necessidade. Né? E eu acho que um dos princípios também, quando a gente fala do feminismo, é entender que é possível fazer uma outra forma de política que não essa, em que a pessoa se empodera de uma personagem, né, e traz um discurso, muitas vezes, engravatado, né, que não representa a realidade da população em si. Que e se você me maravilha. permite, eu tenho falado com as pessoas, né,
sobre a importância de entender o sonho das pessoas, a esperança das pessoas, o medo das pessoas, as reivindicações das pessoas. Elas precisam chegar ao vereador, se eleito, ao candidato, e o vereador tem que ter consciência, as pessoas também. Isso tem que ser transformado em um projeto de lei. A função do vereador é legislar. Então as pessoas prometem tudo, Márcia. Sabe, creche, cidade dinâmica. Como isso vai resolver as questões das pessoas que vivem na periferia da periferia? Não tem acessibilidade. Não basta você oferecer bolsa de estudo para uma pessoa cadeirante se ela mora na periferia da periferia e ela não tem condução acessível pública. Trabalhei 12 anos numa universidade particular. Os alunos tinham bolsa, eu sou a favor das cotas, sou a favor das bolsas e da sua ampliação. No período da manhã, iam sem tomar café da manhã. Tinham queda de pressão. Então, se você também não tem um programa de manutenção, que seja uma renda mínima, para que essa pessoa tenha dignidade de permanecer numa sala de aula, ter acesso a livro, né? E a gente tem uma política do retrocesso. Não, estão discutindo aqui em São Paulo o fim das cotas. E as pessoas aplaudem isso. É absurdo, Eduardo. É realmente absurdo. Então, conscientizar as pessoas de que é necessário. E um outro convite que eu faço para todas as pessoas. Nós estamos vivendo um momento de fragilidade emocional e econômica, isso é real. Márcia, aqui no Brasil, litro de leite a R$ 4,99 é oferta. Óleo a R$ 6,99 é oferta. E pergunta para o seu candidato quanto ele pretende gastar nessa campanha. Porque se não tem empatia nesse momento, vai ter depois. Pois é, Eduardo, e agora você toca num assunto que é muito interessante. Você fala desses personagens políticos, né? Eu acho que essa é uma das questões mais fundamentais para que as pessoas possam entender melhor a política. Porque um dos nossos problemas sociais, um dos nossos problemas na escala sociopolítica é justamente o entendimento que as pessoas têm da política, a imagem que as pessoas fazem da política, que é uma imagem construída na base da construção desses personagens. Eu, enfim, em 2017 publiquei aquele livro do Ridículo Político, que eu falava como esses políticos, a gente pode colocar aí o Dória, a gente pode colocar o Bolsonaro, o Michel Temer já era isso, e vários outros que se elegeram em São Paulo e pelo Brasil afora, e que se elegeram justamente capitalizando em cima do ridículo, fazendo uma cena, criando um personagem que é meio engraçado, meio bobo, meio burro, meio mau, meio cretino, meio cínico, mas nunca alguém da... É justamente um personagem, nunca é alguém da ordem da realidade, é como se fosse uma pessoa inventada, né? E nessa hora, quando você fala assim, quando você pergunta que empatia tem esses candidatos, pode notar, todos os personagens que se elegeram são pessoas sem empatia nenhuma. São todos agentes contra-empáticos. São sujeitos que se apresentaram como personagens, como ventrílocos do discurso de ódio, como repetidores, né, de um discurso de ódio. Essas figuras nunca promoveram compaixão, empatia, solidariedade. Esses valores que são fundamentais para uma sociedade democrática, esses valores nunca estiveram na boca dessas pessoas, em que pese que algumas vezes eles usam o significante da democracia de uma maneira absolutamente vazia, como são eles, aliás, né, subjetivo, do ponto de vista da análise da sua subjetividade, eles são pessoas que têm também esse vazio e que atuam, então, usando essa tecnologia política que é o fascismo, né? A qual eu acho que nós só podemos contrapor mesmo um ideário de um outro mundo possível, de uma outra cidade possível, outro Brasil possível, outra São Paulo possível. A gente tem que pensar, nossa cidade, onde a gente vive, tem que ser outra cidade possível. E nós temos que trabalhar para isso, né? Mas então, Eduardo, eu queria pedir para você falar um pouco sobre isso também, considerando que você é uma pessoa que conhece muito São Paulo, porque mora aí há muito tempo, e nesse lugar que você ocupa,
como pessoa LGBT, eu acho que tem um olhar também sobre a cidade que implica essa empatia sobre a qual você está falando, né? Então, me fala um pouco mais sobre isso, né? Dessa relação tua com a cidade. O que que te leva a buscar ser vereador? Eu nem tinha guardado, não me lembro se a gente trocou essa informação, porque eu não estava sabendo que a tua candidatura era coletiva, ou se no meio de tanta coisa eu apaguei. Eu fiquei agora com uma gratíssima surpresa de saber que você está junto com outras pessoas e que vocês vêm todas e todos e todes aí nesse processo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa é a tecnologia política capaz de combater essa política destruída, essa política fascistoide que avança no Brasil a partir desses candidatos da direita, da extrema-direita, que são figuras, enfim, que não vale a pena a gente gastar o nosso tempo, porque nós temos que consertar a situação das cidades e do país, né? Mas queria te dar a palavra também para você falar um pouco sobre isso, então, pelo recorte que te interessar, evidentemente. Então, por favor. Márcia, eu tenho plena consciência, né, que se eleito são 4 anos, e em 4 anos, para você tramitar um projeto de lei, isso leva bastante tempo. Então, eu tenho, né, projetos prioritários que envolvem não só a população indígena da cidade de São Paulo, mas a comunidade LGBTQIA+. Em que sentido? Quando se fala em população LGBTQIA+, se tem o Conselho Municipal LGBTQIA+, existem casas que atendem, por exemplo, mulheres trans em situação de rua, mas nem sempre o próprio Conselho, as decisões do Conselho, né, elas conseguem alcançar principalmente os moradores da periferia. Por que eu falo periferia? Porque a periferia tem difícil acesso a tudo, inclusive as decisões tomadas pelo poder público. Porque quando tudo vai bem no centro, parece que a cidade funciona. Mas a violência em si, ela permanece latente, né, nos bairros de periferia. Então, o maior número de mulheres trans que sofrem violência, que são violentadas e muitas vezes sem consciência dessa violência, até pelo estereótipo que se constrói sobre elas, e dentro da própria comunidade LGBTQIA+, é preciso que a gente possa admitir que existe um preconceito em relação, principalmente, às mulheres trans, sejam essas de orientação sexual heterossexual ou homossexual. Só o ato de achar que toda mulher trans, né, é um homossexual já é um ato de violência, porque existe aí uma distorção da realidade, das escolhas que ela pode fazer enquanto performatividade, enquanto identidade social e tantas outras possibilidades. Claro. Então, é preciso discutir isso também com a própria comunidade LGBTQIA+. Os problemas, e olha que eu ouvi isso de muitos colegas LGBTQIA+, os problemas do coletivo LGBTQIA+, que é tão diverso, precisa ser encarado como saúde pública, como educação, como transporte, como tudo. Então não é uma política para o público LGBTQIA+, é uma política da cidade, que reconheça a diversidade e esse comportamento, né, que não é diferente do comportamento proposto pela cultura heteronormativa. É diferente do ponto de vista da heteronormatividade, mas é pensar em política pública para a cidade. Claro. E aí a gente tem um fator principal, que é, sim, as pessoas sofrem violência porque são gays, porque são lésbicas, porque são bissexuais, porque são trans, sejam héteros ou homossexuais, ou bissexuais, ou pansexuais. Existe violência quando o homem, por exemplo, né, ele se autodeclara heterossexual, mas ele quer performar dentro do feminino. Ele pode ser crossdresser, e as pessoas não aceitam, muitas vezes dentro do próprio coletivo. Então, entendendo essa questão, que a política pública é para a cidade, não só para um grupo, mas entendendo como esse grupo funciona, a gente começa a pensar, né, em alguns problemas que precisam de soluções. E eu não gosto de usar isso como clichê, não é isso, mas é se aproximar desses problemas e entender o que é necessário. Por exemplo, as pessoas podem achar muito desinteressante falar nisso, mas drag queens é uma categoria não reconhecida. Né? Então, elas trabalham, e nesse momento de isolamento social, muitas passaram fome, porque não recebiam cachê, não tinham direitos trabalhistas. E aí as pessoas podem perguntar, mas isso tem a ver com uma política municipal? Tem a ver também. Pode ter. Né? Tem também. Porque você tem o diálogo
com o executivo, que precisa adotar políticas públicas, não só assistenciais, mas de reconhecimento desse profissional. E aí você dialoga com o sindicato, com o executivo, né, com a Secretaria de Direitos Humanos, porque sempre é uma camada da sociedade esquecida, como se não tivesse importância. A gente vai falar dos gays, a gente vai falar de seres humanos que pagam impostos. Aqui em São Paulo, por exemplo, mulheres, e outra coisa que as pessoas não querem falar em campanha, né? Mulheres trans que trabalham como profissionais do sexo ficaram sem assistência da prefeitura. E sentem fome, precisam se vestir. Sim, então, na situação de vulnerabilidade que elas já vivem, além de tudo, se submeteram a algumas questões muito perigosas, porque precisavam se manter. O padre Júlio Lancelotti fez uma crítica muito inteligente. Fique em casa. Quem vive em situação de rua, fica onde? é. E ele foi tão atacado, né? Um homem Muito tão atacado. dedicado à pobreza extrema e ao fundo do poço da condição humana, né? E como você colocou, né? Uma sociedade que é um ambiente que é deficiente, né? E isso é fruto de uma sociedade que não sabe, que não acolhe, né? Que não respeita a singularidade, a diferença, e que não tem também amor ao próximo, né? Para falar um termo assim muito simples para o povo cristão. Mas, Eduardo, então vamos fazer a nossa ocupação. Acho que você vai ter muita coisa para contar para as pessoas. E eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais, porque depois disso seguir em frente com a ocupação durante esse dia. Se você quiser também dar notícia de como vai ser a ocupação, se vai ter alguma live, se vai ter alguma coisa que as pessoas devam prestar mais atenção, porque tem sido muito bacana fazer fazer parte disso, né? Ter esse projeto assim em vista. Eu acho que as pessoas estão se engajando de um jeito muito legal. E o nosso objetivo, de um lado, é claro, fazer com que as pessoas se elejam, mas por outro também é mudar a cultura política, né? Então, tem um lado didático de toda a campanha, que é explicar para as pessoas como que pode ser, estimular a um outro tipo de pensamento, também fazer com que as pessoas possam se dar conta de que se elas querem uma outra política, elas precisam também participar dessa outra política que elas desejam, né? Ou seja, política é uma responsabilidade de todas, de todes, de todos. Então, te pedir para você fazer as suas considerações finais, por favor. Márcia, em primeiro momento eu quero agradecer muitíssimo esse ato político que você proporcionou, porque eu acho que ser eleito ou não é um outro momento. Eu acho que trabalhar com a conscientização, se aproximar das questões sociais, eu tenho aprendido muito, e você disse, será que ele aprendeu algo comigo? Eu já disse isso e repito. A coisa mais significativa que você me ensinou nessa vida, no mestrado e no doutorado, nós pesquisamos, nós lemos, nós estamos juntos com as pessoas, celebramos as vitórias para se melhorar como pessoa. Eu acho que isso é o mais significativo, né? Então, durante essa ocupação, que será feita com muita responsabilidade, eu vou apresentar alguns projetos prioritários, vou trabalhar com alguns posts simples para que as pessoas entendam, principalmente quando eu falo de educação antirracista, nós assinamos a Agenda Marielle Franco, assumimos esse compromisso, né? Então, eu acho importante falar isso também, porque eu sou um homem branco, cis, então qual é o meu comprometimento? É com a população. Né? Então, eu agradeço muitíssimo, porque isso já é um ato político de muito, muito, muito valor e de sensibilidade. Você sempre, como eu posso dizer, doando a sua imagem, a sua voz, de forma democrática e convidando as pessoas para falar junto. Então, eu só tenho a te agradecer e muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu que agradeço, eu fico super feliz, desejo que você e a sua gente, o seu grupo, que vocês sejam eleitos. Me diz qual é o teu número, porque eu não sei. 18999. 18, isso é rede, né? 18999. Então, isso é uma coisa que eu também acho muito legal da nossa ocupação, que a gente não olha para os partidos. Quer dizer, óbvio que a gente busca partidos de esquerda,
E óbvio que a gente tem limites, né, em relação a partidos de direita e muito menos os destruidores da democracia. Mas fico feliz de ver você aqui com a sua turma. Tem muita gente boa na rede, fico feliz demais. Então, seja bem-vindo, boa ocupação para você e boa sorte nesse processo. Um grande beijo. Ó, beijo no seu coração.